Nesse vídeo você vai aprender a enumerar e ampliar seu mapa de ataque com o Subfinder. É uma ferramenta de código aberto utilizada para identificação de subdomínios em um domínio principal desenvolvido em Go. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Hoje nós vamos então conhecer como que funciona o Subfinder, tá? Se você ainda não chegou a ver a aula antecessora, recomendo que você volte e veja então o nosso conteúdo sobre o HTTPX para depois então chegar nesse vídeo das DNS, tá bom? Do Subfinder mais especificamente. Então vamos lá. Antes de vocês entenderem, conhecer o que é a ferramenta Subfinder e o que ela faz, eu acho que é interessante vocês analisarem e entenderem o que é antes uma DNS, tá? Então vamos lá. A DNS, na verdade, ela significa nome de domínio em inglês, né? Que seria um Domain Name System, tá? Que tradução é nome de domínio em inglês. Ele é um sistema fundamental na internet, né? Que permite traduzir nomes de domínio elegíveis por humanos em endereços IP, que é o protocolo de internet numéricos utilizados pelos computadores para identificar uns aos outros na rede. Na internet, por exemplo, os computadores e servidores de rede se comunicam entre si através de endereço IP. No entanto, os seres humanos acham mais fácil lembrar e usar nomes de domínio, como por exemplo www.exemplo.com ou www.uol.com.br, tá? Ou por exemplo www.burgerking.com.br ou .com, tá? E em vez de endereços IPs complexos, tá bom? Isso daí facilita bastante. Então, ao invés de nós termos os endereços IP, nós temos os nomes de domínios, tá? As DNS relacionados àqueles hosts, àqueles IPs, tá bom? E é assim que vai se comunicando. E é basicamente resumidamente, tá? Para vocês entenderem bem, deixar bem cru aqui, mastigadinho, é basicamente um IP que está sendo camuflado por uma DNS, tá? É um IP humano, tá? Então, por exemplo, 192.168.0.1 ou 192.168.2.5.4 e assim sucessivamente, né? Atua como um tradutor que converte esses nomes de domínio em endereços IP e vice-versa, divididos em até três etapas, tá? Temos a consulta local, onde o sistema operacional no dispositivo consulta um servidor DNS local. Temos o servidor DNS local, que é diferente da consulta local. Se o servidor local não tem informação, ele faz uma consulta aos servidores DNS de nível superior. Temos também os servidores DNS de níveis superiores, TLD. Esses servidores eles contêm informações sobre os domínios de nível superior, como .com, .org, .net. Se não souberem a resposta, encaminham a consulta para os servidores autoritários, tá? Também temos os servidores autoritários, tá? Nesses daqui, os responsáveis pelos registros específicos de domínios, eles mantêm as informações diretamente associadas aos domínios. Então, como que ele funciona, né? Eles são servidores que vão ser responsáveis pelo registro, né, específico ali da DNS. Depois nós vamos ter ainda a resposta aos usuários. A resposta aos usuários é então enviada de volta através da mesma cadeia de servidores DNS para o dispositivo do usuário, permitindo que o navegador ou aplicativo acesse o site desejado, tá? A DNS em si, ela é muito essencial para a operação da internet, facilitando a navegação e a comunicação entre computadores por meio de nomes de domínios mais fáceis de lembrar. Beleza, agora que você já tem uma base do que é uma DNS, eu vou explicar agora como que funciona então o Subfinder, tá? O Subfinder ele é uma ferramenta para coleta de DNS, de registros de DNS, né, de subdomínios, tá? Então como que ele funciona? A gente vai passar basicamente uma DNS principal do escopo, tá? E ele vai pegar ali na base de dados dele, ele vai consultar várias informações de outras possibilidades de DNS que tem, né? Ele vai fazer uma enumeração completa dos subdomínios. Então ele vai trazer subdomínios, por exemplo, se for Habibs, ele vai trazer painel.habibs.com.br, tá? Ele vai trazer várias e várias informações, tais quais, como eu tinha mostrado na aula antecessora do HTTPX, a gente viu ali uma lista de DNS de subdomínios, né? E aquela lista é basicamente o que o Subfinder faz. Ele traz para nós diversos registros de DNS
que estão dentro da base de dados do Subfinder, tá? Então veja bem, ele vai fazer uma consulta a fontes de informações públicas após ele ter feito uma busca de domínios associados a um domínio fornecido, né? Que seria o domínio base. O Subfinder vai consultar então várias fontes públicas, como registros DNS públicos, serviços de busca na internet, entre outros disponíveis online. No caso, os motores de busca como Google, Bing e assim sucessivamente. Existe uma ferramenta online também que a gente pode usar, tá? Eu vou falar disso no futuro e que ela também é muito importante para a gente realizar análise de subdomínios, né? Depois você vai pegar uma análise dos resultados, né? Os subdomínios identificados são apresentados para o usuário em um formato legível. O Subfinder ele vai fazer uma lista ali, onde a gente pode passar uma output para ele salvar a lista de subdomínios, né? Ele vai fornecer informações adicionais sobre cada subdomínio, com endereços IP também associados, tá? Depois a gente pode passar uma output para ele fazer um relatório de saída. É uma ferramenta que existem várias outras ferramentas, assim como Enum Finder, se eu não me engano, tá? Tem uma outra também, que é o DNS Enum, e diversas outras ferramentas que possibilitam a gente fazer essa análise. Só que dentre elas, o Subfinder ele também se destaca, beleza? Assim como o Go, assim como o HTTPX, o Subfinder ele está dentro também dos repositórios do Kali Linux e ele é uma ferramenta open source desenvolvida também na linguagem Go. Então vamos lá conhecer um pouco sobre o Subfinder na prática. Eu vou mostrar a instalação e vou mostrar a execução da ferramenta na prática aí, beleza? Bora lá pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Botão direito do mouse. Vou entrar em modo sudo, Kali, tá? E vamos instalar essa ferramenta. O Subfinder ele pode ser instalado facilmente, ele é mais fácil de instalar, na verdade, do que o HTTPX, tá? Porque ele já faz parte do Kali, como a gente falou antes. Então vamos lá, vou dar um sudo apt install Subfinder. Novamente, eu já tenho ele instalado, então eu posso já pular essa parte, tá bom? Mas é assim. Lembrando que antes de você instalar em qualquer pacote, dê um sudo apt update no sistema, tá bom? Vou dar um aqui. Beleza? Eu vou dar um sudo apt break -y também. Então vamos lá. A enumeração de subdomínios ela é muito importante principalmente para ampliarmos o nosso mapa de ataque. Então, de um único domínio, de um único host, nós podemos enumerar vários outros DNS subdomínios e a partir dessas DNS nós podemos usar então um scanner, por exemplo, um port scan, para encontrar mais serviços e mais protocolos abertos, né? Ampliando ali em geral o mapeamento para a fase de exploração, tá? Ou na fase de análise da a fase de exploração. Então, por exemplo, eu vou entrar na pasta aqui aulas. Eu tinha feito o tutorial do HTTPX e não sei se vocês lembram, mas eu usei essa output aqui do HTTPX, né? Onde nós encontramos vários e vários serviços. Só que tem um detalhe. Antes eu passei, para usar o HTTPX, antes eu passei uma lista de subdomínios, da DNS do Subfinder. Então, é basicamente isso aqui que ele vai fazer, tá? Ele vai enumerar todos esses serviços. Então, olha só que interessante. Se eu usar o Subfinder, para usarmos o Subfinder é muito simples. A gente invoca a ferramenta, dá um -h, e aqui ele vai ter todas as opções para nós, tá bom? Deixa eu ampliar aqui a tela. E olha só que interessante, tá? Aqui nós vamos passar a flag D, né, que aí vai procurar por domínios específicos do alvo. Então vamos ver. Subfinder, passar um domínio www. Esse aqui já é um domínio, né? wall.com.br, né?
Vou dar um Enter. E olha que interessante, ele encontrou 1986 subdomínios para o all.com.br em 10 segundos e 278 milissegundos, né? Então ele encontrou vestibular, mundoeducação.bol.ol.br, né? Se eu quisesse, eu poderia ter passado, ó, esse foi o comando, né? Eu poderia ter passado, então, mesclar essa saída para uma output subfinder.txt. E assim, olha que interessante, ele vai analisar de novo, ele vai passar todas essas informações de domínios, de DNS, para o meu arquivo de texto. Vou dar uma output. E olha que só que interessante, né? Se eu der um WC para contar as linhas, foram 1986 domínios encontrados. É claro que ainda falta a gente enumerar isso daqui, validar cada host HTTPX, né? E verificar se ele está funcionando, cada DNS. Provavelmente metade disso daqui deve estar funcionando, mas existe realmente bastante. A partir daí a gente já poderia começar a brincar. Por exemplo, se eu der um cat, mesmo com um comando py, dar um grep, por exemplo, em login, ó, encontrei login azubu.ol.com.br. Vai saber, né, que página de login seria essa. Se eu enumerar, por exemplo, admin, né, não encontrou nada, mas poderia. Se eu encontrar portal, olha só quantos portais, né? Então é interessante a gente fazer uma enumeração completa e descobrir, né? E para cada domínio é muito importante a gente analisar, a pessoa às vezes esquece, também o serviço que está rodando, os protocolos que estão rodando para aquele serviço de DNS da aplicação web. Então, às vezes, um host ele não está ativo na aplicação da requisição, não está dando status code, por exemplo, 200. Mas se a gente analisar o IP, pode ser que esteja rodando o serviço em background, como por exemplo um FTP, ou um SSH, ou até mesmo um Samba, o SMB, né? Ou talvez qualquer outro tipo de protocolo que dê para a gente explorar, que seja interessante, né? Isso é muito importante. Então, esse daqui basicamente é o Subfinder, tá? Essa aqui é a nossa segunda aula, seguida das 4 aulas aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se deixou, deixa um like, tá? Se inscreva no canal para receber as próximas atualizações, as próximas aulas. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é David e até o próximo vídeo. Fui.